Se a China pousar astronautas na Lua antes dos Estados Unidos, o que exatamente isso significa para o resto do mundo? No dia 1º de abril de 2026, os Estados Unidos mandaram 4 astronautas em direção à Lua pela primeira vez em mais de 50 anos. Na sexta-feira, dia 10 de abril, esses astronautas voltaram para a Terra em segurança, caindo de paraquedas no Oceano Pacífico. Mas aqui está a parte que a maioria das pessoas não está falando. Enquanto isso acontecia, a China estava observando cada detalhe, tomando notas, porque ela tem a sua própria missão lunar planejada, com os seus próprios foguetes, com seus próprios taikonautas e com um prazo definido, até 2030. A corrida espacial voltou, e dessa vez não será só sobre quem chega primeiro, mas sobre quem vai decidir o futuro da humanidade além da Terra. Olá meus queridos amigos, eu sou o Felipe Castanhari e recentemente tivemos a missão Artemis 2 que trouxe de volta os olhares do mundo para a nossa Lua. Eu inclusive fiz um vídeo mostrando as fotos incríveis que foram tiradas nessa missão. Só que hoje eu não vou falar só de uma missão. Eu vou te explicar tudo sobre a nova corrida espacial. Como essa rivalidade entre China e Estados Unidos começou. Quais são as missões em jogo. O que cada lado já conquistou. E a grande questão. Quem vai chegar primeiro à Lua? China ou os Estados Unidos? Fica até o final do vídeo para você entender tudo isso e aproveite já para se inscrever aqui no canal, clicando no botãozinho de se inscrever e me seguir lá no Instagram, @fecastanhari. Mas antes, um pouco de contexto, porque para a gente entender o presente, a gente precisa voltar um pouquinho pro passado. Em 1969, o ser humano colocou seus pés pela primeira vez na Lua. Foi um passo pequeno para o homem, mas um salto gigantesco para a humanidade. Ao fincar a bandeira dos Estados Unidos na superfície lunar, Neil Armstrong simbolizou a vitória dos Estados Unidos contra a União Soviética durante a famosa corrida espacial. E o que muita gente não sabe é que após a Apollo 11, os Estados Unidos continuaram enviando missões tripuladas à superfície da Lua. Ao todo foram 6 pousos lunares, sendo o último na missão Apollo 17 em 1972. Isso já faz quase 54 anos. A verdade é que naquele momento o objetivo já tinha sido cumprido. Os Estados Unidos venceram a corrida espacial contra a União Soviética. E sem competição direta, não havia mais justificativa política para convencer as pessoas a gastar bilhões de dólares em novas missões lunares. Foi o fim do programa Apollo. Durante as décadas seguintes, os estadunidenses criaram os ônibus espaciais e os usaram para construir a Estação Espacial Internacional e lançar o primeiro grande telescópio espacial da história, o Hubble. O badalado telescópio James Webb foi o sucessor direto dele, focado em revelar os mais profundos segredos do cosmos. Mas a Lua deixou de ser uma prioridade, e enquanto eles olhavam para Marte, uma outra superpotência resolveu voltar a sua atenção para a Lua. Eu estou falando da China. Nas últimas 2 décadas, a China começou a construir passo a passo um dos programas espaciais mais ambiciosos da história. Sem pressa, mas com consistência. O programa lunar chinês se chama Chang'e e ele foi planejado em etapas extremamente bem definidas. Em 1992, o governo chinês aprovou secretamente um programa espacial ambicioso, chamado Projeto 921. O objetivo inicial era simples: colocar um chinês no espaço. Levou 11 anos, mas funcionou. Em outubro de 2003, o taikonauta, que é como nós aqui no ocidente chamamos os astronautas chineses, Yang Liwei, decolou sozinho na cápsula Shenzhou 5 e se tornou o primeiro chinês no espaço. Mas a China não parou por aí.
Ela foi evoluindo o programa passo a passo, com uma consistência impressionante. Antes de continuar, eu preciso te explicar qual é a linha de chegada dessa nova corrida espacial, porque não é simplesmente quem pousa na Lua primeiro. A linha de chegada é o Polo Sul da Lua. Nos últimos anos, a gente descobriu que existem crateras no Polo Sul da Lua que nunca recebem luz solar. São crateras permanentemente na sombra. E dentro dessas crateras existe água congelada. Água no espaço vale ouro. E não é exagero. Com água, os astronautas podem beber. Com água, é possível separar hidrogênio e oxigênio, e aí você tem combustível de foguete. Uma base lunar com acesso à água pode funcionar como um posto de gasolina para missões mais distantes, para Marte, para asteroides, para onde a humanidade quiser. Além da água, a Lua tem minerais estratégicos. Tem também o hélio 3, uma versão do elemento químico hélio que é raríssimo na Terra e pode ser usado em fusão nuclear, que é a tecnologia de energia do futuro. E tem terras raras que são essenciais para a fabricação de eletrônicos, baterias e tecnologia militar. Agora pensa, quem chegar primeiro e estabelecer uma base no Polo Sul da Lua vai ter o controle sobre todos esses recursos e ainda vai poder ditar as regras do que pode e do que não pode ser feito lá. Os estadunidenses querem o Polo Sul da Lua, os chineses também querem o Polo Sul da Lua, e nenhum dos dois está disposto a ceder. Por isso essa corrida é tão importante. Não é só sobre bandeira fincada no chão, é sobre quem vai controlar os recursos e definir o futuro da presença humana no espaço. Em 2017, durante o primeiro governo Trump, os Estados Unidos oficializaram o programa Artemis. O nome vem da mitologia grega. Artemis é a deusa da caça e irmã de Apolo. A mensagem estava implícita. Vamos continuar de onde paramos. O objetivo da missão Artemis era voltar à Lua com astronautas e desta vez ficar, criando uma presença permanente para usar a Lua como uma espécie de trampolim para Marte. Mas falar é fácil, executar é outra história. Para levar astronautas à Lua, a NASA precisa de um foguete novo muito poderoso, chamado SLS, Sistema de Lançamento Espacial, e de uma nova cápsula tripulada chamada Orion. O desenvolvimento foi lento, caro e cheio de atrasos. Para vocês terem uma ideia, o custo total estimado do retorno à Lua já passou de 107 bilhões de dólares, segundo a Planetary Society. Mas apesar dos atrasos, em novembro de 2022, o programa deu o seu primeiro grande passo. A Artemis 1 foi uma missão sem tripulação. O objetivo era simples, testar o foguete e a cápsula pela primeira vez. O SLS decolou de uma das plataformas de onde os foguetes Apollo saíram nos anos 60. A plataforma 39B, em Cabo Canaveral, na Flórida. A cápsula Orion fez uma viagem de 25 dias ao redor da Lua e voltou para a Terra. E deu tudo certo. Foguete, cápsula, sistemas de comunicação em espaço profundo, tudo funcionou. Mas os engenheiros descobriram um problema. O escudo térmico da cápsula, a camada que protege os astronautas do calor extremo durante a reentrada na atmosfera, havia se desgastado de um jeito inesperado. Demorou mais tempo do que o esperado para entender e corrigir o problema. A Artemis 2, que originalmente deveria ter acontecido em 2024, foi adiada para 2025 e depois para 2026. No dia 1º de abril de 2026, o foguete SLS decolou com 4 astronautas a bordo. O comandante Reed Wiseman, o piloto Victor Glover, a especialista de missão Christina Cook, que já detentia o recorde de permanência mais longa de uma mulher na Estação Espacial Internacional, e o canadense Jeremy Hansen, representando a parceria do Canadá no programa. Os 4 batizaram a cápsula Orion de Integrity, que significa integridade em português. Essa missão não tinha como objetivo pousar na Lua. O objetivo era testar a cápsula com humanos a bordo pela primeira vez. Testar os sistemas de suporte de vida, a propulsão, a navegação e ir mais longe do que qualquer ser humano tinha ido em mais de meio século. No dia 6 de abril, a tripulação fez o sobrevoo da Lua. Passaram a cerca de 6.500 quilômetros da superfície. E tudo fotografado pelos astronautas. Na sexta-feira, dia 10 de abril,
A cápsula Orion reentrou na atmosfera terrestre a cerca de 40 mil quilômetros por hora. Os paraquedas abriram e às 21h07 a cápsula Integrity caiu no Oceano Pacífico perto de San Diego. Os 4 astronautas saíram sãos e salvos. Missão cumprida, tudo ocorreu como esperado. Mas isso foi só o aquecimento. A missão Artemis 3 vai ser diferente das anteriores. Em vez de ir direto para o pouso lunar, a NASA vai primeiro testar um encontro e acoplamento em órbita baixa da Terra. A cápsula Orion vai se encontrar com o módulo de pouso comercial para garantir que eles consigam se conectar no espaço antes de tentar isso na órbita da Lua. Quem está desenvolvendo esse módulo de pouso? A missão depende de uma empresa privada que ainda está testando seu veículo. Qual empresa? Bem, na verdade, são duas. A SpaceX de Elon Musk está trabalhando em uma versão modificada da Starship, o maior foguete já construído pela humanidade, para funcionar como módulo de pouso lunar. Enquanto a Blue Origin de Jeff Bezos desenvolve a sua versão, o lander Blue Moon Mark II. E olha só, a NASA disse que vai usar o módulo que estiver pronto primeiro. Esta missão está prevista para 2027 e sua tripulação já está definida. O comando ficará com Randy Bresnik. O piloto será o italiano Luca Parmitano, integrante da Agência Espacial Europeia. Completam a tripulação os especialistas de missão Frank Rubio e André Douglas. Depois disso, será a vez da Artemis 4. A ideia é lançar a tripulação na Orion com o foguete SLS Block 1B, seguindo até a órbita lunar. Uma vez na órbita, 2 astronautas deixam a Orion e entram num lander comercial, que pode ser o da SpaceX ou o da Blue Origin, para descer e pousar na região do Polo Sul lunar. Esses 2 astronautas devem passar cerca de 1 semana na superfície, fazendo observações do local, coletando amostras, instalando instrumentos para a realização de atividades científicas, além de fazer testes para futuras missões. Depois, voltam à órbita lunar, reencontram o restante da tripulação e todos retornam à Terra na Orion. A Artemis 4 é a missão pensada para transformar o retorno à Lua em algo mais operacional, abrindo caminho para uma presença mais constante por lá. A Artemis 5 é mais uma missão de pouso lunar do programa Artemis, prevista pela NASA para o fim de 2028. Ela irá levar astronautas novamente à superfície da Lua e marcar o começo da construção da futura base lunar da NASA. A base não será construída como uma obra tradicional aqui na Terra, mas sim montada missão após missão com pousos sucessivos, levando módulos, energia, mobilidade e abrigo. Essa infraestrutura deve crescer com a entrega gradual de peças e sistemas, veículos de exploração, fontes de energia, equipamentos de apoio e, mais adiante, um habitat de superfície para estadias mais longas. A NASA já trata como elementos centrais dessa presença lunar o Lunar Terrain Vehicle, o Pressurized Rover e depois um Surface Habitat. O rover pressurizado, por exemplo, serviria como uma espécie de mini casa móvel para missões longe do ponto de pouso. Existe uma missão Artemis 6 no planejamento da NASA, mas a agência ainda não divulgou publicamente os detalhes completos dela. Depois da Artemis 5, a ideia é ter pelo menos um pouso na superfície da Lua por ano. Agora vamos para o outro lado da corrida, e aqui é onde fica interessante, porque a China tem uma estratégia muito diferente dos Estados Unidos, e em muitos aspectos mais disciplinada. As Chang'e são as séries de missões lunares da China. O programa foi evoluindo em etapas bem claras. Primeiro, orbitar e mapear a Lua, depois, pousar e explorar com o rover, depois trazer amostras de volta e agora preparar a região do Polo Sul para uma futura presença humana e uma base científica. A própria China descreve esse percurso como orbitar, pousar e retornar, já concluído com sucesso nas primeiras fases. Chang'e 1 e 2 foram as missões de reconhecimento. A Chang'e 1 entrou em órbita lunar em 2007 e serviu para mapear a superfície, estudar a composição do solo e testar tecnologias. A Chang'e 2, lançada em 2010, fez um mapeamento mais detalhado e ajudou a preparar os pousos seguintes.
Em resumo, essas duas missões foram os olhos iniciais do programa. Ah, e se você é daqueles que acha que nós nunca fomos até a Lua, essas missões encontraram e fotografaram os locais de pouso das missões Apollo e os objetos deixados pelos astronautas estadunidenses. Está tudo lá até hoje. Chang'e 3 foi o primeiro pouso suave chinês na Lua em 2013 no lado visível. Ela levou o rover Yutu, marcando a entrada da China no grupo dos países que conseguiram pousar e operar na superfície lunar. Foi a missão que mostrou que a China já não estava só fotografando a Lua, mas agora conseguia também trabalhar nela. Chang'e 4 foi ainda mais importante simbolicamente. Em janeiro de 2019, fez o primeiro pouso da história no lado oculto da Lua. Como esse lado não tem contato direto com a Terra, a missão dependeu do satélite retransmissor Kekiao para a comunicação. Ela também levou um rover Yutu 2 para explorar a região. Detalhe, ele continua operando lá na Lua até hoje, mais de 6 anos depois. O robô mais longevo a operar na superfície lunar. A missão Chang'e 5 foi uma missão de coleta e retorno de amostras do lado visível da Lua. Ela pousou em dezembro de 2020, recolheu material lunar e trouxe cerca de 1,7 kg de amostras de volta à Terra. Isso completou a terceira grande etapa do programa chinês. Não só orbitar e pousar, mas também voltar com material lunar. A Chang'e 6 repetiu o feito da 5, mas de forma ainda mais impressionante. Em 2024, ela foi ao lado oculto da Lua, coletou quase 2 kg de amostras de uma região chamada Bacia Polo Sul Aitken, uma das regiões mais antigas e primitivas do Sistema Solar, e trouxe de volta para a Terra. Nunca ninguém tinha feito isso. Essa bacia pode conter respostas sobre como a Lua e a Terra se formaram, além de dar respostas sobre como o Sistema Solar inteiro evoluiu. A China chegou lá primeiro. Esse foi o golpe que realmente acordou Washington. A próxima missão robótica já está sendo preparada e está prevista para 2026. A Chang'e 7 vai explorar o Polo Sul da Lua com um conjunto de veículos, um orbitador, um módulo de pouso, um rover e um componente completamente inédito, uma mini sonda saltitante capaz de entrar nas crateras que ficam permanentemente na sombra. O objetivo principal é confirmar a presença de gelo na cratera Shackleton, no Polo Sul. É literalmente um reconhecimento do terreno onde a China quer pousar os seus astronautas. A missão Chang'e 8 está prevista para 2028 e vai dar um passo além, testando tecnologias de uso de recursos lunares. Usar o que existe na Lua para construir coisas na Lua. Impressão 3D com o solo lunar, extração de oxigênio, produção de água a partir do gelo, são tecnologias que permitiriam uma base permanente funcionar sem depender de suprimentos da Terra. Todas essas missões que eu mostrei da China não são tripuladas, ou seja, não levam taikonautas, mas o que foi divulgado oficialmente pela China é que a meta é fazer isso até 2030. E 3 peças são fundamentais para isso. A primeira é o foguete Changzheng, ou Longa Marcha 10, o maior que a China já construiu. A ideia é que a sua função seja equivalente ao do SLS americano. Em 2025 ele completou múltiplos testes de ignição. Em fevereiro de 2026 realizou um teste combinado de baixa altitude. Então o foguete está avançando. A segunda peça é a nave Mengzhu. Ela pode carregar até 6 astronautas. É a cápsula que vai levar os taikonautas até a órbita da Lua. Ela completou testes críticos em diferentes condições, simulando cenários de emergência no lançamento. Em 2026, está previsto seu primeiro voo de teste não tripulado. A terceira e última peça essencial é o módulo de pouso Leniui, que em português significa abraçando a Lua. É a estrutura que vai descer da órbita lunar até a superfície. Em agosto de 2025, ela completou um teste completo de pouso e decolagem aqui na Terra. Esse módulo pesa cerca de 27 toneladas. Todo o hardware foi prototipado, os motores estão em testes, fizeram inclusive um desfile público do traje lunar chamado Wangyu, tudo de acordo com o cronograma.
Então a China deve pousar na Lua até 2030, mas os preparativos estão avançados e a janela pode ser adiantada dependendo do ritmo dos testes nos próximos anos. É importante entender que essa corrida não está acontecendo só no espaço, ela está acontecendo aqui na Terra também. Os Estados Unidos criaram em 2020 um acordo chamado Acordos Artemis. É um conjunto de princípios para a exploração espacial. Ele determina como usar os recursos da Lua, como evitar conflitos e como compartilhar dados científicos. 61 países já assinaram esse acordo. São principalmente aliados ocidentais a democracias da Ásia e do Pacífico. A China criou sua própria coalizão, a Estação Internacional de Pesquisa Lunar, em parceria com a Rússia. Essa coalizão já tem 17 países signatários, incluindo Paquistão, Belarus e África do Sul. E a China está sendo muito generosa, oferecendo tecnologia, financiamento de infraestrutura e vagas nas suas missões para países menores. O resultado é uma divisão clara. Dezenas de países de cada lado e até o momento só um assinou com os dois. A Tailândia, que não tem nenhuma tradição espacial. Pelo menos por hora, são dois grupos separados disputando o mesmo espaço. E tem uma dimensão que vai além da ciência. Satélites militares, comunicação segura, rastreamento de mísseis, GPS, tudo isso depende do espaço. Quem controlar o espaço profundo no longo prazo vai ter margens estratégicas imensas. Por isso, os dois lados estão correndo. Não é só sobre a Lua, é sobre quem vai ser a potência dominante do século XXI e do século XXII. Essa é a pergunta que quer todo mundo saber. E a resposta honesta é: depende do que você está falando. Em termos de missões lunares robóticas, a China está na frente. A missão Chang'e 6 foi um marco histórico que os Estados Unidos simplesmente não conseguiram igualar no mesmo período. A China tem mais experiência recente com pouso lunar do que qualquer outro país do mundo. Em termos de missões tripuladas além da órbita baixa, os Estados Unidos acabaram de tomar a liderança com a Artemis II. É a primeira missão tripulada em direção à Lua desde 1972. Agora, falando de tecnologia comercial, os Estados Unidos têm a SpaceX, que revolucionou a indústria com foguetes reutilizáveis e custos muito menores de acesso ao espaço. Além de terem também a Blue Origin nessa disputa. Nenhum outro país tem um setor comercial espacial tão desenvolvido. Quando falamos de consistência política e cronograma, são outros pontos que a China leva vantagem. O programa espacial dos Estados Unidos sofre a cada troca de governo. Objetivos mudam, verbas são cortadas, prioridades se invertem e isso já gerou inúmeros atrasos. Como eu falei no início do vídeo, a Artemis 1 sofreu um atraso de 2 anos. Já a China tem executado o mesmo plano há mais de 30 anos sem grandes desvios. No fim das contas, a corrida está aberta. Os Estados Unidos têm a tecnologia tripulada mais avançada hoje. Os chineses têm um histórico mais consistente e uma determinação política inabalável. O próprio chefe interino da NASA disse em reunião interna: "Não vou aceitar que essa seja a história que escreveremos", depois que ex-diretores da agência admitiram publicamente que a China pode chegar antes. A verdade é que a janela entre 2028 e 2030 pode ser o período mais intenso da história da exploração espacial desde a corrida Apollo nos anos 60. E a gente vai assistir tudo isso de camarote. Além disso, é importante lembrar que o conhecimento que vem dessas missões é de todo mundo. As amostras que a Chang'e 6 trouxe do lado oculto da Lua já estão sendo estudadas por cientistas do mundo inteiro. A ciência gerada pelas missões Artemis vai ser publicada e compartilhada. O conhecimento sobre o sistema solar, sobre a formação da Terra, sobre recursos minerais, isso beneficia toda a humanidade. A tecnologia desenvolvida para o espaço também acaba chegando aqui. O GPS que você usa no celular veio do programa espacial. As câmeras digitais vieram do programa espacial. A tecnologia de purificação de água, de comunicação via satélite, de previsão do tempo, tudo isso tem raízes em programas espaciais. A corrida de hoje vai gerar a tecnologia do amanhã. E me diz aí nos comentários, quem vocês acham que vai vencer essa corrida espacial? Estados Unidos
ou China? Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei, de se inscrever aqui no canal e, claro, de assistir o nosso último vídeo, onde eu mostro as fotos incríveis da missão Artemis 2. Clica aqui que tá muito legal. Obrigado pela sua audiência, um beijo, tchau!